catástrofes nos impõem a urgência da transição ecológica. Esse é o título de um texto que nós esperamos ser mobilizador, para mudar um pouco a nossa perspectiva diante desse cenário de urgências. O sul do Brasil convive novamente com a apreensão, o medo e a angústia por conta da aproximação de mais um ciclone. Se anunciam grandes volumes de chuva e a possibilidade de mais enchentes e deslizamentos. Esse não é um medo despropositado. Enchentes e deslizamentos resultaram na morte de milhares de pessoas em nosso planeta. Estas catástrofes foram noticiadas com imagens assustadoras. Nos últimos meses, destacam-se tragédias vividas de norte a sul do Brasil, onde mais recentemente, no Rio Grande do Sul, a enchente do Vale do Taquari levou a vida de 51 brasileiros. Esse cenário desolador atingiu dimensões bíblicas na Líbia, onde, em 91 minutos, durante um evento extremo, o rompimento de uma barragem levou 20 mil vidas humanas. 20 mil seres humanos que morreram enquanto dormiam. Esse cenário catastrófico precisa ser mobilizador de profundas e urgentes transformações na forma como nos relacionamos com nossos territórios e com as instituições que devem promover espaços seguros e saudáveis hoje e no futuro. Precisamos entender que as mudanças climáticas elevaram a temperatura do planeta e do oceano, com anomalias de temperatura que já ultrapassam os 4 graus Celsius. Com mais evaporação, temos mais eventos extremos, com chuvas deslocando grandes volumes de água, como em São Paulo, onde em um curto intervalo de tempo tivemos a precipitação de quase 700 milímetros. Portanto, os alertas emitidos pela Defesa Civil e órgãos municipais, estaduais, federais, precisam ser seguidos por ações institucionais e individuais de precaução e prevenção. As regiões que apresentam carências para esse sistema de monitoramento precisam ser identificadas e incluídas em programas regionais de atenção meteorológica e oceanográfica. A promoção de abrigos emergenciais para a população que vive em áreas de risco precisa ser um programa nacionalizado, assim como medidas que elevem a segurança da infraestrutura urbana. Pensar o transporte, a alimentação, a hidratação e o abrigo seguro e saudável, especialmente para as frações mais vulneráveis da nossa sociedade, deve ser uma prática constante do processo de planejar nossos territórios. É fundamental que esse planejamento se dê de forma dialética com a comunidade, para que esse processo seja pedagógico. As extraordinárias quantidades de água que caem sobre os nossos territórios elevam a erosão, destroem o solo, arrastam florestas e soterram vegetações submersas, com o assoreamento dos rios, lagos e regiões costeiras, potencializando as enchentes. Os tsunamis de lama e detritos destroem infraestrutura, especialmente aquela relacionada ao saneamento básico, comprometendo a segurança sanitária da população e da natureza. Os deslizamentos e enchentes causados por estes eventos extremos, além de provocarem prejuízos humanos e econômicos, resultam em um comprometimento da capacidade que nosso território tem de armazenar e sequestrar o carbono, elevando as emissões de gases de estufa, alimentando um ciclo vicioso onde as mudanças no clima alimentam as mudanças climáticas. Nos últimos 10 anos, os desastres naturais contabilizaram cerca de 400 bilhões de reais em prejuízos. Entretanto, esses repasses do governo federal focaram em gastos em ações de socorro emergencial e reconstrução de áreas danificadas. Para exemplificar esse cenário, em Florianópolis, conforme divulgado aqui pela mídia local, o governo municipal gastou cerca de 3 milhões para a construção de paliçadas para a contenção da erosão costeira. Só que, em um ano, esse sistema já começa a ceder. Portanto, ações como esta
muitas vezes descoordenadas e isoladas, sem discussão ou embasamento técnico robusto, não representam resposta de adaptação e mitigação das causas destas catástrofes. Essas causas estão diretamente relacionadas às mudanças climáticas. Portanto, ao contrário, muitas delas estão perpetuando a vulnerabilidade socioambiental, que se agrava no cenário de eventos extremos cada vez mais frequentes e intensos. Portanto, precisamos de investimentos urgentes para a promoção de um grande novo programa de aceleração, de adaptação e mitigação efetivos. Desta vez, não precisamos de um PAC. Precisamos priorizar urgentemente um programa de aceleração da transição ecológica. Na verdade, portanto, de um pacto eco nacional. Assim podemos discutir e relocar populações que hoje se encontram em áreas de risco civil e sanitário, promovendo moradias dignas e atentas para a transição ecológica. Que esse pacto eco possa fomentar formas alternativas de saneamento básico, que sejam resistentes e resilientes, potencializando redução de emissões e sequestro de dióxido de carbono. Que possamos entender a restauração de nossas florestas degradadas como medida de urgência para o enfrentamento da crise climática e ambiental. E que nesse processo possamos incluir nas discussões o florestamento de nossas regiões costeiras, contemplando nesse grande programa áreas submersas, como florestas de algas, de outras plantas marinhas, juntamente com corais, pois esses sistemas constroem ambientes chaves para o equilíbrio ambiental e climático. Ações como essa podem resultar em economias regenerativas que quebrem o ciclo vicioso e estabeleçam ambientes efetivamente sustentáveis, para que possamos atentar para os compromissos multilaterais da década da restauração dos ecossistemas, pautada pelas Nações Unidas. Que o sentimento de medo evolua para um desejo de esperançar um futuro possível e necessário. Utilizar esse contexto de crise e emergência é tristemente oportuno para nos convencermos e nos comprometermos com esse novo pacto por um país atento à sua Constituição e aos legados de nossos povos originários.